E agora eu vou chamar um cara aqui fantástico, como todos os outros aqui, né? Que vai dar andamento à palestra, que eu gosto muito de todos aqui. Nós temos uma unidade, esse Capital Black ajudou muito a gente, assim, um aprende com o outro aqui, viu, gente? É o Rogério. Vamos lá, Rogério! Para o som, DJ, para o som. Agora a gente vai acordar todo mundo primeiro, certo? Todo mundo acordado. Vocês não assistiam Thundercats, gente? Uma dificuldade hoje eu falando, ó, bota a música do Thundercats. Vocês não estavam levando a sério. Queriam botar do Trem da Alegria. É mole? Vamos pegar um exercício do Alexandre Morelli, mas vamos fazer na versão Thundercats. Eu vou gritar, Thunder! Thunder! Thundercats! E aí depois todo mundo, vocês vão fazer o grito, o rugido do leão. Bota esse negócio pra fora, certo? Vamos fazer um ensaio. Vai ser assim, ó. Thunder! Thunder! Thundercats! Agora o rugido! How! Ensaio. Beleza? Não precisa gritar Thunder. Thunder eu grito, vocês vão só no roll. Certo? Agora é pra valer. Pega tudo, essa energia ruim aí, ó. A vibração negativa que vocês já aprenderam, esse negócio é real. Isso é verdadeiro. Entendeu? E agora vocês vão pisar em cima dessa energia negativa. Vão colocar tudo para fora, o cansaço, a fome, pouco importa o que vocês estão sentindo aí. Certo? 1, 2, 3. Thunder! Thunder! Thundercats! Dá uma salva de palmas aí, galera. Ó, eu vou ser bem breve, vou ser bem direto ao assunto aqui com vocês, porque eu sei que vocês estão cansados, né? Pode tomar seu assento aí. Eu mudei completamente, não vou falar nada do que eu tinha planejado para falar, absolutamente nada. Mas vamos lá. Eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, de nada adianta você ficar o dia todo aqui, até às 22 horas, ouvindo palestras sensacionais, ouvindo palavras maravilhosas, transformadoras, se isso ficar concentrado na sua emoção. A pergunta é o que vai acontecer com cada palavra que foi ministrada aqui durante esse dia na sua vida, a partir especialmente de segunda-feira, né? Vai chegar dia 25, dia que os boletos vencem, início do mês de agosto, é conta para pagar, é aluguel, é problema na empresa, não sei o quê, e tal, e tudo começa a consumir a sua mente, a consumir os seus pensamentos. E daí? O que você vai fazer com cada ensinamento, Rosana, que foi feito aqui? Aonde é que isso vai ficar guardado em você? Que tipo de transformação efetivamente isso vai ficar guardado em você? Presta atenção, presta bem atenção aqui, porque vocês precisam fazer com que se torne concreto. E para isso é necessário aprender algumas coisas. Quando você quer estabelecer uma mudança, que a gente chama de mudança generativa na sua vida, mudança generativa é aquela que, na verdade, ela é uma transformação. Não é uma mudança pontual. Mudança pontual, eu pego, tiro essa camiseta preta, coloco uma camiseta laranja, coloco uma camiseta amarela, fico diferente. Agora, a mudança generativa é aquela que mexe efetivamente com a minha vida e que ela fica. Ela gera efetivamente uma transformação. E quando você tem uma mudança generativa em uma área, ela acaba impulsionando a sua vida na área toda, certo? Então, isso existe uma escala de valores para isso, para que a mudança seja generativa. Muitas vezes, se você muda apenas o seu comportamento, você tem um resultado positivo decorrente daquele comportamento. Mas, às vezes, o restante da sua vida toda continua completamente bagunçado. Porque não foi uma mudança generativa, foi uma mudança pontual. Compreendem isso? E nós precisamos ter na nossa vida mudança o quê? Mudança generativa. Fala comigo, generativa. Mudança que fica, mudança que transforma, mudança que impulsiona. E aí nós precisamos compreender quais são as escalas de valores que estão envolvidas em uma mudança generativa. Primeiro ponto que eu quero que vocês, quem quiser anotar, anota, quem não quiser anotar, não anota. Enfim, se eu estiver falando muito rápido, vocês pensem, observem e me acompanhem muito rápido, porque eu vou falar rápido mesmo, certo? Primeiro ponto que nós precisamos compreender é que a mudança generativa, ela requer primeiro a ativação da nossa identidade. É um resumo do que já foi falado aqui, não vou repetir, certo? Precisa haver a ativação da nossa identidade. Esse é o ponto número 1. Como é que faz a ativação da nossa identidade? Eu vou falar daqui a pouco, certo? Daqui a pouco.
Vou quebrar um pouco a cronologia do negócio. A partir da ativação da nossa identidade, nós precisamos, ponto 2, fazer uma análise do nosso estado atual. É impossível você ajudar alguém que não sabe que tem problemas. Conhece alguém assim? Que não enxerga o problema? Sabe, quando a pessoa ela está num estado total de alienação, você não tem como ajudar essa pessoa. Ela não vê que tem problema. Tem gente que vive uma vida porca, com todo respeito, vive uma vida suja, uma vida de chão, uma vida horrível, e aí o cara não vê problema. Ele acha aquilo bonito. Tem gente que vive no adultério e acha aquilo bonito. Não é isso? Tem gente que conta, inclusive, eu acho terrível. Eu, particularmente, fujo desse tipo de roda. Eu era secretário de governo do município de Maringá, saí de tudo porque eu não gostava desse tipo de roda. Porque eu falei, o ambiente me contamina, então, já que eu não tinha capacidade de mudar aquele ambiente, eu saí daquele ambiente. Não é da política, é daquele local específico onde eu estava. Sabe, que você vai para uma roda, as pessoas ficam contando, fulano, eu saí, não sei, fui aonde, fui naquele lugar, e tal. Nossa, minha esposa quase viu. Entenderam? Então, que tipo de conversa é essa? O ambiente, ele muda, ele interage positiva ou negativamente com a sua mente. Ele interfere diretamente nos seus resultados. E as pessoas que fazem esse tipo de conversinha que eu falei para vocês, são pessoas que na programação neurolinguística nós falamos que elas estão num estado de incompetência inconsciente. A incompetência inconsciente é quando a pessoa não sabe que tem problema. É o pior estado possível. É o estado da burrice, é o estado da tolice, é o estado da completa e total alienação, certo? Quem não sabe que tem problema não resolve o problema, certo? Quem não sabe que mentira é um problema e é um mentiroso, como é que ele vai deixar de mentir? Se ele não enxergar que ele está vivendo, conhece gente assim? Que vive uma mentira, certo? Então, eu falei para vocês, ativação da identidade, repete comigo, ativar a identidade. Vou falar daqui a pouco. Segundo ponto, análise do estado atual. Reconhecer o seu estado atual, olhar para você, agora pode deixar, olhar para você, olhar para a tua situação, fazer como está na Bíblia, em determinado momento, um profeta foi levado a um local e o Espírito falou, olha aqui, o que você está vendo aqui? Eu vejo o quê? Eu vejo um vale de ossos secos. Ele teve que olhar, ele teve que reconhecer, ele teve que fazer uma leitura daquele local. Eu vejo o quê? O que você está vendo? Aquilo doía para ele, porque era a nação dele morta. Certo? Mas ele teve que olhar e reconhecer aquele vale de ossos secos para depois compreender que aquilo poderia virar um exército. Poderia não, que aquilo viraria um exército pesado. Então, nós precisamos olhar para o estado atual para que a gente possa sair da incompetência inconsciente e passar para a incompetência consciente. A incompetência consciente é quando você entra no estado de guerra. Meu Deus! O que eu fiz com o meu casamento até aqui? Meu Deus, o que eu fiz com meu filho? Cresceu, eu não vi, fiquei atolado no trabalho, agora meu filho mal sabe quem eu sou e eu não conheço esse rapaz que mora dentro da minha casa. Essa é a incompetência consciente. Reconheci que eu tenho um problema, mas eu não sei ainda como é que eu faço. E aí eu passo para o passo 3. Vou estabelecer objetivos, certo? Então fala comigo. 3. Estabelecer objetivos. Eu falei para vocês, eu vou recapitulando aqui, vocês prestem atenção que eu falei que você é rápido, estou olhando meu tempo ali, não vou passar dele. Então vocês vou falar rápido. Passo 1, ativar a identidade. Passo 2, qual foi o passo 2? Análise do estado atual. Passo 3, estabelecer objetivos. Aqui eu quero dar uma parada. Puxa um tracinho, estabelecer objetivos, escreve em letra maiúscula aí. Congruência. Escreve essa palavra, congruência. Congruência. Fala todo mundo. Congruência. Quando você estabelece objetivo, a diferença entre o local onde você está e o objetivo onde você quer chegar é chamado de problema. Eu tenho um problema. Na verdade, eu estou aqui e quero chegar naquele tapete branco. É o meu objetivo. Meu objetivo precisa ser claro, não quero entrar nesse debate, mas ele tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser mensurável, tem que ser temporal, eu tenho que saber quando é que eu vou fazer. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo está aí, já foi. Né? Como nós temos com o Rodrigo hoje lá na hora do almoço. Rodrigo, né? Conhecemos o Rodrigo lá na hora do almoço. O Rodrigo falou assim, quero fazer uma transição de carreira. Estava o Cleverson lá, estava falando assim, quando? Daqui um ano. Daqui um ano é que dia? Né? Aí ele falou, 19 de junho. Eu falei, então pega aí um Instagram, vamos colocar agora um compromisso público no feed e vai me marcar, porque vai me lembrar o ano que vem, eu vou ligar para você.
Não é verdade? Vocês estavam juntos. Então, e ela assumiu. Então, por quê? Agora, um objetivo ele tem que ser temporal. Entre o meu estado atual e o meu objetivo, existe um problema. E aí, é o problema, esse espaço é chamado de problema. E aí, aqui nesse meio, é necessário que eu compreenda a palavra congruência. O que é congruência? As suas decisões, os seus atos devem ser todos congruentes com o objetivo que você quer chegar. E quando você caminhar em direção ao seu objetivo, você pode estar certo que a sua mente inconsciente, pedindo licença para os psicanalistas que estão aqui, eu não sou psicanalista, sou advogado, na verdade, mas a sua mente inconsciente, em todo momento, ela vai tentar fazer com que você volte para aquilo que ela entende como zona de conforto. E aquilo que ela entende como zona de conforto é a sua incompetência inconsciente. Você era feliz, você não gastava energia, estava tudo errado, o mundo estava acabando do teu lado, mas você era feliz. Então, quando você parte naquela zona de problema, o seu inconsciente vai tentar voltar você para trás. Entendendo? O tempo todo. É por isso que as pessoas fazem inscrição na academia e não vão. Certo? Porque as coisas não se resolvem apenas no nível do comportamento. As coisas estão no nível da identidade, estão no nível da crença. Se tudo se resolvesse com decisão consciente, com comportamento, as pessoas emagreceriam com mais facilidade, as pessoas alcançariam seus objetivos com mais facilidade. Então, para você manter a congruência, enquanto você está nessa zona de problema, é necessário que você estabeleça um diálogo interno que respeite, aliás, que materialize essa congruência, ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma meta, um objetivo de perder peso, e aí eu sei mais ou menos o que eu fiz, eu já fui no nutricionista, eu já entrei na mentoria aqui da Lores, eu já entrei aqui na mentoria do Empreendamente, que vai falar sobre saúde também, eu já fiz aquilo que está ao meu alcance em termos de atitude. E aí eu estou do lado daquele doce delicioso, certo? E aí aquele doce é incongruente com o meu objetivo. E aí eu estabeleço um diálogo interno fazendo sempre perguntas para mim que me levam ao objetivo. Ou seja, por que eu alcancei o objetivo? Alcançar o objetivo é ter a memória do futuro. Entenderam o que é a memória do futuro? Eu já ativei a minha identidade, estou começando a dar a resposta do item 1. Jesus disse assim, quando vocês pedirem alguma coisa, peça como se vocês já tivessem. A Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas eu não vejo, mais ou menos isso, não é? Firme fundamento é uma palavra que no grego, a palavra grega, que leva a esse termo firme fundamento, é hipóstasis. Hipóstasis é a mesma palavra que deu origem no português à escritura pública, a título de propriedade. Portanto, a fé é o título de propriedade, é a escritura pública daquilo que eu espero, mas eu não vejo, mas já é meu. Por isso que Jesus falou, vai pedir, peça como se já tivesse. Entenderam ou não? Eu já tenho, mano. Eu já tenho. Portanto, a congruência é ativar a memória do futuro. Eu tenho a lembrança do meu futuro. Entenderam ou não? Não vejo ainda, não se manifestou ainda, mas já é meu. E aí eu estabeleço um diálogo interno que seja congruente. Por que eu já perdi 20 quilos? Porque quando eu estava do lado daquele doce, eu soube dizer não e contornar aquele doce. Quando eu estabeleço um diálogo interno que seja congruente com o meu objetivo, eu começo a criar um caminho neural que me leva naturalmente a ter comportamentos em direção àquele objetivo, até isso se tornar natural. E aí, naturalmente, começa a se materializar na minha Bíblia exatamente aquilo que Jesus falou. Até porque a Bíblia diz assim que aquilo que você fala tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem a usa habilmente comerá do seu fruto. Eu costumo falar para os meus filhos, fruto. Eu fico falando para eles, repetem. Eu tenho um filho de 11 e um filho de 8, fez 8 agora. Eu falo, repete comigo, fruto. Eles ficam, por fruto. Eu leio Provérbios com eles todos os dias, à noite. Fruto. Aí eu falo, olha, se eu pegar aqui uma semente de laranja e eu plantar essa semente de laranja no chão, ela vai nascer imediatamente um pé de laranja? Não. Não é verdade? Vai demorar para nascer. Depois que o pé de laranja nascer, vai demorar para dar os frutos. Então, fruto é uma coisa que vai gerar na tua vida daqui 10 anos. O que você fala hoje, o padrão de pensamento que você tem hoje, o seu comportamento hoje está determinando o teu futuro daqui 10 anos. E o que você está vivendo hoje é fruto do que você tem falado nos últimos 10, 5, 20 anos. A pergunta é, a tua comunicação está congruente com os seus objetivos? Porque a sua comunicação tem que ser congruente com aquilo que você espera, com a memória do futuro, com aquilo que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário, mas ainda não se materializou na sua vida. Entenderam ou não? É o poder da comunicação.
O que Jesus falou? Escuta, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, manda essa montanha e pular no mar que ela vai. Olha o poder da comunicação, daquilo que eu comunico. Eu estou vendo a montanha, não tem saída, mas se eu tiver fé e eu me comunicar de acordo com aquilo que está internalizado em caminhos neurais dentro de mim, essa montanha vai para o mar. Entenderam ou não? Então, passo 3, eu falei para vocês, qual foi o passo 3? Estabelecer objetivos. Falei que dentro de estabelecer objetivos, vocês têm que manter o quê? Congruência. Aí agora eu quero pedir licença para vocês, para voltar no passo 1. Tem muito mais coisa para falar, mas não dá tempo. Eu falei para vocês, ativar a identidade, que eu ia falar mais no final. Para que você ative a identidade, tem um fator que ele é decisivo. Tem um fator que ele é decisivo. E o fator decisivo é que você libere a sua mente de todo e qualquer tipo de culpa, de acusação, de medo e de dúvida. Eu vou pedir licença para vocês para buscar mais uma referência bíblica, mas a Bíblia diz que por meio da morte e da ressurreição de Jesus, toda a escrita de dívida foi cancelada. Escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias, e toda potestade e autoridade maligna foram anuladas e pregadas com Jesus na cruz do Calvário, tendo ele feito delas um espetáculo público. A escrita de dívida é uma duplicata. Quando você erra, quando você peca, quando você faz alguma coisa errada, sabe? O inimigo pega uma duplicata para poder acusar você, para destruir a tua vida. E aí Jesus veio, tomou aquela duplicata dele, rasgou aquela duplicata. Presta bastante atenção, estou acabando. Presta bastante atenção. Mais uma referência bíblica. Está na segunda carta aos Coríntios, e peço licença para isso, que ela diz assim, que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos a própria justiça de Deus. Ou seja, Jesus se transformou no nosso próprio pecado, no nosso próprio erro, na nossa própria doença, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Portanto, a razão de ser da morte de Jesus é exatamente porque você peca, porque você é ruim, porque você não vale nada. Porque eu não valho nada. Certo? Portanto, nós temos o direito de receber o melhor, de ter acesso à abundância, à plenitude, à cura, a uma vida plena. Não é por conta de mérito que há em nós, mas é porque um dia o sangue poderoso, redentor de Jesus, foi derramado exatamente para quem tivesse livre acesso, e foi derramado por conta da sua pequenice. Então, quando o seu pensamento ele é tomado por acusação, meu Deus, eu não posso, eu não consigo, você está anulando a razão de ser do sangue de Jesus na sua vida. E a Bíblia diz que aquele que duvida não receberá coisa alguma do Senhor, porque tem mente dividida. Olha o que a Bíblia está falando sobre incongruência. Quem duvida não recebe coisa alguma, quem duvida é incongruente. Eu quero chegar no tapete branco. Ah, meu Deus, mas eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Ah, tem uma montanha na minha frente. Opa! Não comunica o fato. Presta atenção. Se você quer ter uma mente exponencial, que é o que eu gosto de falar, se você quer ter uma mente exponencial, é necessário que você compreenda que a sua vida ela tem dois aspectos. Uma são os fatos, o que acontece objetivamente na sua vida. A outra é a sua realidade. A sua realidade é aquilo que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário, que é diferente do que os fatos mostram. E o seu pensamento, o seu diálogo interno tem que ser congruente com aquilo que Jesus já conquistou para você, com a abundância. Ah, mas eu erro, eu sou pequenininho, foi por isso que ele morreu. Se você fosse bom, ele não precisava morrer. Então não vale nenhuma escrita de dívida, nenhuma maldição, toda palavra que foi falada que vocês não vão alcançar nada, que nada vai dar certo. Nada disso é válido na sua vida e nada disso pode encontrar morada em você. Entenderam? Entenderam ou não? Um dia eu tinha uma vida totalmente detonada. Tudo quebrado. 48 segundos. Tudo quebrado. Família detonada, pai alcoólatra, violento. Eu, para estudar, amarrava minha calça com fio dental, porque eu não tinha calça que tinha botão. Comia marmitex dia sim, dia não, comia com manga na rua para conseguir estudar, para poder fazer vestibular. E para ajudar, quando eu estava no 3º ano da faculdade, fui doar sangue na boa vontade e recebi o diagnóstico que eu tinha chagas. E recebi ainda depois o diagnóstico que meu coração não batia do lado direito, não bombeava sangue do lado direito, e o médico me falou, você vai ter que colocar marca-passo e pode ter uma falência do teu coração a qualquer momento. E quando eu fui adolescente, eu fui obeso.
E a gordura se acumulou aqui no meu peito. Eu, para sair de casa, eu amarrava corda aqui, ó, porque eu tinha vergonha do meu corpo por conta da obesidade. Eu andava totalmente amarrado. Fiquei tão obeso que eu tive que fazer uma cirurgia. Tudo isso aqui em mim foi arrancado e foi reconstruído. Eu tenho as marcas. Essa é a minha vida. Até um dia eu participei de uma reunião desse tipo e alguém falou exatamente as coisas que eu estou falando para vocês. E eu compreendi que Jesus tinha conquistado todas as coisas. E eu compreendi que a minha realidade é diferente dos fatos. A minha realidade não tinha nada a ver com o diagnóstico que eu tinha das chagas, não tinha nada a ver com o que a ciência falava, que aquelas chagas não tinham cura, não tinha nada a ver com aquilo. Eu comecei a me comunicar. Antes eu participava de um núcleo que todo mundo ficava falando, núcleo de pesquisa de chagas. Oh, você está doente? Estou doente. E você? Também estou. Falava só de doença. Até o momento que o pessoal falava assim, você tem chagas? Eu falava assim, não, não tenho. Não, você tem? Não, não tenho. Não tenho. Eu vou fazer o que precisa fazer no médico, mas que eu não tenho, não tenho, porque a minha realidade é diferente do fato que o diagnóstico médico mostra. E sabe o que aconteceu? Alguém pergunta para mim se eu tenho chagas? Não, pergunta de verdade. Eu não, você tem? Eu já tive, a ciência fala que não tem cura e eu tenho a comprovação médica de que fui curado. Eu cresci na depressão, cresci na pobreza e já fiz acordos de mais de 40 milhões de reais e hoje eu sou um milionário para provar que eu tenho a memória do futuro. Amigo, empreenda a mente, é mais do que você pensa. Não é sobre planilha de conta, não. Empreenda a mente é metanoia profunda. Eu encerro dizendo para vocês o seguinte, você vai estabelecer objetivo, você vai ser congruente, você vai ter diálogo interno. Mesmo assim, pode chegar um momento na tua vida que nada disso resolve. Se você receber, por exemplo, o diagnóstico de uma doença incurável. E aí o nível mais alto do seu pensamento, que é o único nível que é ilimitado, ele tem nome e sobrenome. E o nome e sobrenome dele, peço licença para vocês, eu sinto muito, quem não quiser ouvir, tampa o ouvido. O nome e sobrenome é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o caminho ilimitado que te leva a milhões. Primeiro, o passo 1, que eu falei porque ia deixar por último. O passo 1, ativação da identidade, é retirar da sua mente toda a culpa e compreender que Jesus morreu por conta das suas falhas e nunca mais admitir uma palavra negativa na sua mente, porque você tem acesso a qualquer coisa que você quiser semear o equivalente. Amigo, quer falar de doença? Fala comigo, eu te provo. Não é pensamento positivo, não. Eu tenho comprovação médica. Quer ir para minha casa? Vai, acabei de construir uma casa. Não é nem perto do que eu vou fazer, mas eu que morava numa casinha de madeira, que tinha um buraco para a gente fazer cocô no fundo, acabei de construir a minha de 4 milhões de reais num condomínio de luxo em Maringá. Para quê? Para que eu pudesse vir aqui falar para vocês. Ok? Fica de pé, terminei. Uau! Repitam comigo essa palavra. Senhor Jesus, nesta noite, eu te declaro e te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me lava com teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo vocês. Ó, me segue aqui, ó, tá? Vem pro meu Instagram, muito conteúdo, e eu vejo vocês na mentoria Empreenda a Mente. Eu vou pegar vocês. Valeu!